Eu sentia o peso da maldição a cada respiração que tomava. O tempo escapava, cada grão de areia na ampulheta me aproximava do oblívio. Eu precisava quebrar essa maldição ancestral, não apenas por mim, mas pelas gerações que viriam. O sacrifício de Elisa me deu um vislumbre de esperança, uma chance de reescrever nosso destino. Eu não iria decepcioná-la. Victor agarrava o diário de capa de couro desgastado, as últimas palavras de Elisa gravadas em suas páginas. Suas palavras eram enigmáticas, enigmas envoltos em metáforas. Elas falavam de um labirinto oculto, um lugar onde as almas eram aprisionadas por seus atos passados. Elisa acreditava que a chave para quebrar a maldição estava escondida neste labirinto, guardada pelos ecos de seus ancestrais. Cada fibra do meu ser gritava contra a entrada neste labirinto. Ele prometia apenas dor, me forçando a confrontar os pecados da minha linhagem. Mas a alternativa era impensável. Sucumbir à maldição seria trair o sacrifício de Elisa, condenar minha família a uma eternidade de sofrimento. Eu precisava encontrar forças para enfrentar a escuridão. Eu precisava encarar a mim mesmo. O diário de Elisa era mais do que apenas uma coleção de palavras. Era um mapa. Sua caligrafia delicada guiava Victor por florestas densas e por traiçoeiras passagens nas montanhas. Cada entrada, cada poema, cada esboço era uma peça do quebra-cabeça, conduzindo-o para mais perto da entrada oculta do labirinto. Finalmente me vi à beira de um vale isolado. O ar era denso, carregado com o cheiro de decomposição e o silêncio arrepiante de um cemitério esquecido. Elevando-se acima de mim, esculpido na encosta da montanha, estava um enorme arco de pedra. Sua superfície era gravada com figuras grotescas, almas atormentadas eternamente congeladas em seus momentos finais de agonia. Esta era a entrada para o labirinto. Quando Victor cruzou a soleira, um vento frio o atingiu em cheio, uma manifestação física da escuridão que o aguardava lá dentro. O ar ficou pesado, saturado com a podridão da morte e a doçura enjoativa da decadência. Ele podia sentir olhos sobre ele, observadores invisíveis à espreita nas sombras. Meu coração batia forte no peito, uma batida de medo ecoando no silêncio. Eu tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Respirando fundo, dei um passo à frente, desaparecendo no abraço frio do labirinto. O caminho através do labirinto era tortuoso e desorientador. Paredes imponentes de pedra antiga, gravadas com rostos dos condenados, pareciam se aproximar de todos os lados. O caminho sob os pés de Victor era irregular, cheio de restos mortais daqueles que vieram antes dele e se perderam. Sussurros me seguiam, vozes desencarnadas girando na escuridão, me provocando com fragmentos do meu passado, meus medos, meus arrependimentos mais profundos. Eles sussurravam sobre os pecados de meus ancestrais, sua ganância, sua crueldade, sua traição. Pressionei minhas mãos contra meus ouvidos, tentando bloquear as vozes, mas elas pareciam penetrar em meu próprio ser. Cada curva parecia levar Victor para mais fundo nas garras do labirinto, para longe da sanidade e da luz. O peso dos pecados de seus ancestrais o oprimia, ameaçando esmagá-lo. Ele podia sentir a maldição se espalhando por ele, apertando seu aperto a cada passo que ele dava. Mas através do medo, um lampejo de determinação. Esses sussurros, essas almas atormentadas, também eram vítimas, presas pela mesma maldição que me assombrava. Eu tinha que me libertar, não apenas por mim, mas por eles também. Sua única esperança estava em mim, em encontrar a chave para acabar com esse mal antigo. O labirinto era mais do que um lugar físico, era um reflexo da alma de Victor. Cada volta e cada curva espelhavam a turbulência dentro dele. Os becos sem saída, as falsas promessas de fuga, refletiam seus próprios fracassos, seus erros. Cada rosto atormentado esculpido nas paredes sussurrava seus medos mais profundos e desejos mais obscuros. Eu me peguei revivendo momentos do meu passado, cada um amplificado, distorcido pelo poder do labirinto. Eu vi a dor que eu tinha causado, o amor que eu tinha perdido,
as promessas que eu tinha quebrado. Fui forçado a confrontar minha própria mortalidade, minhas próprias falhas, expostas à luz fria do labirinto. Quanto mais fundo Victor se aventurava, mais tênue se tornava a linha entre a realidade e a ilusão. Ele estava realmente sozinho em seu sofrimento? Ou essas sombras de seu passado o estavam manipulando, brincando com sua culpa e medo? O labirinto era astuto, alimentando-se de suas dúvidas, de suas inseguranças. Eu tinha que encontrar uma maneira de me libertar de suas garras, antes que me consumisse por inteiro. Cambaleei pela escuridão opressiva, desesperado por uma fuga, um sinal de que estava no caminho certo. O peso dos pecados de meus ancestrais me oprimia, uma manifestação física da maldição que eu carregava. Tinha que encontrar forças para me libertar, para trilhar meu próprio caminho. Aventurei-me mais fundo no labirinto, cada passo tomado com incerteza. O ar ficou mais frio, as sombras mais profundas, e os sussurros mais insidiosos infiltrando-se em minha mente, plantando sementes de dúvida. Ele começou a questionar tudo. Estaria ele realmente no caminho certo? Seriam esses sussurros os ecos de seus ancestrais ou frutos de sua imaginação torturada? O labirinto era um mestre manipulador, aproveitando-se de meus medos, minhas inseguranças. Cada esquina que eu dobrava, cada beco sem saída que encontrava, minava minha determinação. Ele se viu questionando as palavras de Elisa. Teria ele interpretado mal suas pistas? Seria este labirinto nada mais do que uma piada cruel, um ato final de tormento vindo do além-túmulo? O desespero ameaçava me engolir, me arrastar para o abismo criado por mim mesmo. Mas mesmo com a dúvida corroendo os limites da minha sanidade, uma chama de desafio permanecia acesa. Eu tinha ido longe demais para desistir agora. Tinha que encontrar forças para seguir em frente, para silenciar os sussurros e encontrar o caminho para fora da escuridão. Eu devia isso a Elisa, a mim mesmo, ao futuro da minha família. No momento em que a esperança de Victor começava a diminuir, uma luz fraca cintilou à distância. Com determinação renovada, ele caminhou em direção a ela, seu coração batendo forte no peito. À medida que se aproximava, a luz ficava mais forte, revelando um arco esculpido de forma complexa, banhado por um brilho etéreo. Era diferente do resto do labirinto, emanando uma sensação de paz e tranquilidade. Ele atravessou o arco, e a atmosfera opressiva do labirinto se dissipou instantaneamente. Ele se viu em uma pequena câmara circular, o ar perfumado com o cheiro de flores silvestres. No centro da câmara, banhada por uma luz branca suave, jazia uma tumba de mármore, a tumba de Elisa. Ele se ajoelhou diante dela, seus dedos traçando a inscrição delicada de seu nome. Uma onda de tristeza o invadiu, misturada com uma profunda sensação de paz. Ele podia sentir a presença de Elisa ali, como se uma parte dela ainda permanecesse naquele lugar. Era um reencontro agridoce, uma lembrança de tudo o que ele havia perdido e por tudo que ele estava lutando. Ele havia encontrado Elisa, mas ainda não havia encontrado a chave para quebrar a maldição. Onde ela estaria escondida? O que Elisa estava tentando lhe dizer? Ele passou a mão sobre a superfície lisa da tumba, desesperado por uma resposta, um sinal. Quando a mão de Victor roçou o mármore frio da tumba de Elisa, o chão sob seus pés tremeu. O ar crepitou com uma energia malévola, e as sombras na câmara começaram a se contorcer e se deformar. Ele se levantou num sobressalto, seu coração batendo forte no peito, enquanto uma figura começava a se solidificar no centro da sala. Era Victor, ou melhor, uma zombaria grotesca dele. Este doppelganger era distorcido, suas feições retorcidas em uma paródia cruel do próprio Victor. Seus olhos queimavam com uma luz profana, refletindo a escuridão que fervilhava dentro do labirinto. Ele era tudo o que Victor temia se tornar, um receptáculo para a maldição que ameaçava consumi-los a todos. Você não pode se esconder de si mesmo. Você é fraco, assim como o resto da sua linhagem. A maldição irá consumi-lo, assim como os consumiu. Suas palavras eram carregadas de veneno,
cada sílaba impregnada com o peso de gerações de dor e sofrimento. O pânico percorreu Victor. Ele havia enfrentado espíritos atormentados e navegado pelas profundezas mais sombrias do labirinto, mas isso era diferente. Este era um reflexo de sua própria escuridão, uma manifestação de seus medos mais profundos. Ele tinha que lutar, não apenas por sua própria sobrevivência, mas para provar que ele não era um prisioneiro dos pecados de sua linhagem. O Doppelganger atacou. Victor mal teve tempo de reagir, jogando-se para o lado quando uma mão com garras rasgou o ar onde ele estivera um momento antes. Ele se levantou e recuou, sua mente trabalhando em ritmo acelerado. Ele tinha que lutar, mas como poderia lutar contra um reflexo de si mesmo? Você não pode escapar de quem você é. Você carrega a maldição dentro de você, assim como eu. Nós somos um e o mesmo. Ele estava certo. Victor podia sentir a escuridão ressoando dentro dele, espelhando a energia malévola irradiando de seu reflexo distorcido. O labirinto estava brincando com suas dúvidas, seus medos, amplificando-os até que ameaçassem consumi-lo. Ele tinha que se libertar dessa armadilha insidiosa. Era uma batalha por sua sanidade, por sua própria alma. Mas como ele poderia lutar contra uma parte de si mesmo? O Doppelganger atacou novamente, seus movimentos um eco distorcido dos de Victor. Ele desviou o golpe, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ele tinha que acabar com isso, mas como? Enquanto Victor se defendia de outro ataque, seu olhar pousou na tumba de Elisa. Uma lembrança lhe ocorreu, uma passagem de seu diário. O labirinto se alimenta de suas dúvidas, seus medos. Para vencê-lo, você deve abraçar seu verdadeiro eu. Seria esta a chave? Poderia a resposta para derrotar o Doppelganger, para quebrar a maldição, estar não em lutar contra seu reflexo, mas em aceitá-lo? Ele passou tanto tempo tentando fugir do legado de sua família, negar a escuridão que ele acreditava ser seu direito de nascença. Mas e se aquela escuridão não fosse algo a ser temido, mas uma parte dele a ser compreendida? Ele encontrou o olhar do Doppelganger, uma estranha sensação de calma o envolvendo. Você está certo, nós somos um e o mesmo. O Doppelganger vacilou, um lampejo de incerteza em seus olhos. Ele esperava resistência, uma luta desesperada por dominância. Não havia previsto aceitação. Mas isso não significa que estamos destinados a ser escravos do passado. Ele podia sentir uma mudança no ar, a atmosfera opressiva se dissipando ligeiramente. Ele não tinha certeza do que estava fazendo, mas tinha que tentar. Ele tinha que acreditar que as palavras de Elisa continham a chave para sua salvação. Ele deu um passo em direção ao seu Doppelganger, estendendo a mão. Vamos enfrentar isso juntos. O Doppelganger olhou para a mão estendida de Victor, sua expressão ilegível. O ar crepitava com a expectativa enquanto o destino de Victor, da maldição e do labirinto estavam em jogo.